quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque assim como é, o veremos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é. Como também ele é. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade. Por quê? O pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando. Por quê? É nascido de Deus. Por quê? É nascido de Deus. Se senta aí. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu tenho uma mensagem pastoral, doutrinária, bíblica, direcionada para uma igreja também bíblica, direcionada para um povo que não brinca de ser cristão, que não brinca com as coisas de Deus. Então nós temos uma palavra de alinhamento espiritual, de alinhamento doutrinário. Nós temos uma palavra de expressão da nossa fé, e eu quero compartilhar essa palavra aqui com você. Só quem vai ficar acordado me ouvindo, diga amém. Amém. É porque essa palavra eu quero compartilhar ela com você o mais vagarosamente que eu conseguir, que tiver no meu alcance. Nós acabamos de ler um texto bíblico, e o texto bíblico que nós acabamos de ler foi escrito por João, o apóstolo, o mesmo que escrevera o Evangelho de João. Nós estamos localizados no 3º século da igreja cristã, é o 3º século pós-Jesus, e João está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para um povo. João está combatendo uma contradoutrina. João está combatendo uma ideia pervertida da doutrina. Existe no tempo e na época de João um segmento chamado gnóstico. E quem são os gnósticos? Os gnósticos, eles apresentam uma doutrina que o corpo, a matéria, é irrelevante. Porque o corpo, a matéria é irrelevante, logo, o que se pratica com o corpo, ou o que se faz através do corpo, também é irrelevante. E que uma maneira do espírito ser exaltado e a alma ser salva é o corpo se decompor, é o corpo se acabar. Então eles têm na mente que através do pecado, ou de uma vida promíscua, prostituta, afastada de Deus, esse corpo vai padecer. Porque embora o corpo ele gosta, ele é um veículo pelo qual o pecado ele é manipulado, esse pecado destrói o corpo.
O pecado acaba com a fisionomia. É comum nós olharmos para alguém e ver talvez uma pessoa tão jovem com uma aparência tão acabada. E dependendo de que estado ela está, a vida dela. Ou de que meios ele está conduzindo a vida dele. A gente olha para ele e diz, meu Deus, o pecado destrói. Porque o pecado destrói. Se nós pegarmos aqui, a gente sempre brinca com isso, algumas fotos nossas. De quando éramos no mundo. Bebíamos, fumávamos, nos prostituíamos, tínhamos relações com quem quiséssemos, a hora que quiséssemos. Você pega aquela foto e pega uma foto atual tua hoje. Você vai dizer, o tempo me fez bem. Na verdade, a ação do Espírito Santo na tua vida, te tirando de uma vida de pecado, fez bem para o teu corpo, fez bem para a tua alma. Então, o gnosticismo acredita que a matéria, ela precisa acabar, ela precisa terminar. Logo, a igreja não precisava se preocupar com o pecado. Aí vem João escrevendo de maneira espantosa, e ele diz, vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Você pode dizer mais uma vez, eu sou filho de Deus. Eu não era filho. Eu era bastardo. Eu era uma criatura como qualquer outra criatura. Mas o mesmo João, ele vai escrever no Evangelho que Jesus veio para aqueles que eram seus. Mas aqueles que eram seus o recusaram. Mas a todos quantos recebeu-os, o céu deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E hoje nós somos filhos de Deus. A minha paternidade é divina. A minha paternidade é eterna. A minha paternidade é invencível. A minha paternidade é indestrutível. A minha paternidade é vitoriosa. Então João, de maneira espantosa, diz, vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E por esta razão o mundo não nos conhece. E por que o mundo não nos conhece? Porque não conheceu Ele. E se não conhece quem nos originou, não vai conhecer quem dele foi derivado. É por esta razão que o mundo não nos conhece. Aí ele diz que, de maneira que, embora sejamos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Por quê? Porque o gnosticismo está ensinando que se a matéria acabar, se a matéria se corromper de vez, a alma estará bem. O gnosticismo não acredita em tricotomia. Eles acreditam em matéria, em espírito. Eles são dicótomos. Eles acreditam que a alma e o espírito é a mesma coisa. Então se desfaz a matéria e a alma vai ficar bem. Aí João está dizendo, não, embora nós sejamos filhos, ainda não é manifesto como haveremos de ser. Porque quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. João está tratando uma ideia contra-doutrinária do gnosticismo. Então ele vai entrar nesta área do pecado. Ele vai tratar esta atmosfera da impureza. E ele vai chamar toda a causa do pecado e dessa atmosfera pecaminosa de obra do diabo.
se já ouvimos falar sobre a obra de Deus, se já entendemos a obra do Espírito Santo na nossa vida, eu queria falar um pouco sobre a obra do diabo. E a obra do diabo, por mais estranha que seja eu falar, nós acabamos de ler. Ela é real, ela existe. E porque esta obra existe, para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então eu vou tentar desenhar aqui para a gente ficar bem entendido. Eu vou pregar no tema Jesus e as obras do diabo. Qual é o tema? Jesus e as obras do diabo. Só as mulheres, qual é o tema? Jesus e as obras do diabo. Só os homens, qual é o tema? Jesus e as obras do diabo. Falar alto é com a gente mesmo. Gastar é com elas, mas a gente que fala alto. Sim ou não? A gente fala alto mesmo. Elas mandam e a gente obedece em voz alta. Jesus e as obras do diabo. João está identificando que existe as obras do diabo. E ele vai dizer que qualquer que nele tem essa esperança em Jesus, qualquer que tem essa esperança que um dia vai ver Jesus como ele é, quem tem ainda a esperança que vai ver Jesus? A gente estava lembrando dos louvores antigos, tem um louvor antigo que diz assim: verei Jesus como ele é. Eu ainda tenho essa esperança. Sua voz suave me chamando. Então qualquer que tem essa esperança, João está dizendo, deve se purificar ou purificar-se a si mesmo, como ele é puro. João identifica 2 tipos de filho. Quantos tipos de filho? 2. Quantos tipos de filho? 2. Ele identifica os filhos de Deus e ele identifica os filhos do diabo. Mas nós declaramos aqui que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas João está dizendo que existem os filhos do diabo. E como é que João identifica no texto os filhos de Deus e os filhos do diabo? Ele diz no versículo 4: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade. Diga pecado. Pecado. Diga iniquidade. Iniquidade. Não são as mesmas coisas. As mesmas coisas. Então nós vamos identificar a diferença entre o pecado, que já foi falado aqui na escola bíblica dominical, para a iniquidade, que é uma outra palavra, que se remete ao pecado. Mas a iniquidade, ela tem alguns fatores singulares. Como é que João identifica quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? A partir do versículo 6 ele diz: qualquer que permanece nele, diga em Jesus, não vive pecando. Qualquer que permanece em Jesus, não vive pecando. Pastor, mas eu peco, mas eu não vivo pecando. Há uma diferença entre eu pecar e uma diferença entre ser um praticante costumais do pecado. Há uma diferença de eu ser um pecador por minha natureza humana. Porque, haja vista, nós temos 2 conotações de pecado para a nossa natureza humana. A primeira é o pecado chamado de pecado adâmico, conhecido também como pecado original.
Por causa de Adão, toda a sua descendência também pecou. A segunda é o pecado natural. Pois a partir de Adão, todos que nasceram debaixo de um pecado natural. Por isso a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, eu não tenho pecado, a Bíblia diz, já pecou. O salmista vai escrever no Salmo 51 e ele vai dizer, eis que em pecado eu fui gerado. Em iniquidade me concebeu a minha mãe. Alguns estudiosos vão pegar essas palavras, ou essas duas palavras no mesmo versículo, pecado e iniquidade. Vai dizer que Davi é fruto de uma relação de iniquidade. Mas isso é uma coisa para quem quer pensar assim. A bem da verdade é que pecado é pecado e iniquidade é iniquidade. Mas as duas coisas levam alguém para o inferno. Diga o pecado. O pecado. Diga o pecado. O pecado. Toque em alguém e fala o pecado. O pecado. Pode te levar para o inferno. Para o inferno. A iniquidade, ela pode te tornar um prisioneiro antes da cadeia. Vou falar de novo. O pecado, ele pode te levar para o inferno. Você só se torna um prisioneiro depois. Mas a iniquidade, ela te torna um prisioneiro antes que você está na cadeia. A iniquidade é algo que fala de maneira mais profunda. E eu deixei escrito aqui a diferença de pecado e de iniquidade. Põe para nós a próxima. Quem gostou da minha arte? Foi eu que fiz. Foi eu sou de mídia também. Eu sou da mídia também. Pecado e iniquidade. A principal diferença entre pecado e iniquidade é a profundidade e a intenção. Deus julga intenção. É por isso que precisamos tomar cuidado com aquilo que pensamos, porque Deus julga intenção. Deus julga aquilo que pensamos, e dependendo da intenção daquilo que pensamos, pode ser atrelado a pecado. E se aquilo que pensamos vai ganhando espaço, se aquilo que pensamos que é pecado vai ganhando expansividade, profundidade, vai ganhando força, há uma grande possibilidade desse pecado se transformar em iniquidade. O pecado te tornará prisioneiro depois da sua morte. A iniquidade te tornará prisioneiro durante a sua vida. Vou falar mais uma vez. O pecado te tornará prisioneiro depois da sua morte. Porque o salário do pecado então o salário do pecado só é pago na morte. Mas a iniquidade, ela nos torna prisioneiro antes de sermos lançados no inferno. Está entendendo? Existem coisinhas que nós brincamos e que são pecadinhos que Jesus perdoa. Mas existem coisas que nós vamos brincando e a gente vai brincando, a gente vai fazendo carinho, a gente vai criando, vai dando comidinha para aquilo vai crescendo, e aquilo que poderia ser pecado, agora se torna iniquidade. E a iniquidade me torna prisioneiro antes de eu ser lançado no cativeiro. Quer que eu te dou um exemplo? Eu posso ficar chateado com alguém? Posso. Eu posso me irar com alguém? Posso sim. O apóstolo Paulo diz que nós podemos irar. Agora vê se não faz sentido agora. Ireis, mas não pequeis.
Porque esta ira não tratada, esta ira alojada, morada no coração, amanhecendo, entrando semana, entrando mês, ela deixa de ser um pecado e ela passa a ser uma iniquidade. E a pessoa passa a ser prisioneira deste sentimento. A pessoa passa a ser prisioneira desta iniquidade. Então, quando nós falamos sobre pecado e iniquidade, a principal diferença entre pecado e iniquidade é a profundidade e a intenção. Passa a palavra. O que é pecado? Diga amatia. O que é pecado? Quem consegue levar em 2, 3? Significa errar no alvo. Pode ser um ato de negligência, fraqueza ou um acidente de percurso. É o ato isolado de transgressão. Isso é pecado. Isso é pecado. Eu fiz e quando vi tinha feito. Eu fiz e não pesei as consequências. Eu sem querer fiz. E tenho consciência que todo culto, que todo momento de oração, que todo momento que eu estiver na presença do Senhor, eu tenho que pedir perdão dos meus pecados. Porque existem pecados conscientes e pecados inconscientes. Todavia, entretanto, tudo é pecado. Não. Pastor, eu não sabia. E porque eu não sabia, eu pequei. E ainda assim posso ir para o inferno? Pode. Porque você pode muito bem transgredir uma lei e falar para a autoridade que está te cobrando: eu não sabia que não podia. Ele vai dizer: mas está na lei. É dever de todo cidadão que transita para cima e para baixo, que se aventura em fazer muitas coisas, saber o que é crime e o que é não crime. Pois mesmo eu não sabendo o que é crime, eu sou passivo de ser preso. Mesmo eu não conhecendo a lei, eu fiz, mas eu sou passivo de ser condenado. Por quê? Porque é minha obrigação, antes de lidar com o que estou lidando, ver como é que funciona aquilo. Todo instrumento ou todo presente que você ganha, elétrico, eletrônico, celular ou computador, você não se arrisca a ligar ele sem antes ler o manual. Você pode ligar de maneira errada, levar na assistência técnica e o técnico vai identificar que você ligou de maneira errada. Aí você vai dizer para ele que não conseguiu achar isso no manual. Ele vai te mostrar que está no manual. Contudo, não vai cumprir a sua garantia, porque é sua responsabilidade ler o manual. É sua responsabilidade conhecer o que pode, o que não pode, o que deve, qual é a consequência do que não pode, o que vai acontecer se eu fizer. Eu preciso saber. Eu preciso saber. Então, independente do pecado ser consciente ou inconsciente, eu sou passivo de sofrer as consequências. Você está aqui? Sei que isso aqui não é aquela mensagem do anjo do fogo, mas acredita, é uma mensagem relevante para a tua vida, hein? Ela é de suma importância para a tua fé. Esse é o tipo de mensagem que crente nenhum deveria perder. Você deveria tomar nota de algumas coisas aqui. Por quê? Porque a partir do momento que Deus usa o altar para falar alguma coisa com alguém aqui, e este alguém vier amanhã ou depois pecar ou sofrer iniquidade, não vai poder dizer diante de ninguém que Deus não falou, com sono ou não, dormindo ou não, entendendo ou não a mensagem. Deus está falando com você aqui. Fala para mim, Deus está falando com você. Então isso é pecado, amatia, harual. Pode acontecer, é ato de negligência, fraqueza. Até isso daqui, uma liderança de igreja precisa entender. Porque uma coisa, Jonas, é o fraco. Uma coisa é o camarada que fez, mas não queria. É aquela
briga de mente, aquela luta de carne e de espírito, aquilo que o Paulo fez, aquilo que o Paulo diz, aquilo que eu queria, eu acabei não fazendo, e aquilo que eu tinha que fazer, eu também não fiz, mas aquilo que está em mim operando é uma briga, é uma luta, é a natureza. E quem é que sabe que a nossa natureza é fraca? Fala para mim, o diabo. O diabo sabe que a nossa natureza é fraca. Não fica conversando por 40 minutos com uma mulher sobre o seu casamento. Isso vai lhe custar o seu casamento. Não fique conversando com uma moça mais nova que você, solteira, sobre sexualidade. Isso vai custar a sua fidelidade. Não fique perdendo tempo conversando sobre falcatrua e sobre negócios alheios e errados. Isso vai custar a sua integridade. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Basta. Nós vimos o que é pecado. Agora nós vamos ver o que é iniquidade. Do grego anomia, do hebraico avon. Quem usa avon? Nada contra. Nada contra, mas é lá. Do hebraico avon. Iniquidade. Você pode ler 1, 2, 3? Significa sem lei ou perversidade. É o pecado cultivado, planejado e contínuo. A pessoa iníqua não apenas peca, mas se sente confortável e blindada no pecado, sem arrependimento. Tá assim. Consegue pregar? Consegue? Consegue. Consegue cantar? Consegue? Consegue. Para os mais pentecostais, consegue girar, dar rabo de arraia, marcha no poder, faz helicóptero de Jeová, está com a sua mente e a sua vida cauterizada por uma prática de pecado prazerosa e confortável para ele. E nessa geração, então, que temos menos temor, parece que quanto mais se aproxima a vida de Jesus, menos temor temos. Larissa, quando eu tinha 16 anos, 17, que eu tinha uns pensamentos de jovem, sabe esses pensamentos de jovem? É esse aí que você está pensando. É, o que eu pensava. A estoperona estava batendo na cabeça. Meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, meu pai. Aí eu ia para a vigília. Ia para a vigília na sexta, irmão. Pelo amor da mãe. Tá lá na vigília, ó. E dando glória e aleluia. De repente, Deus chamava uns crentes. Eles iam achando seco. Na pisada do profeta, tu trancava tudo. Tu trancava tudo. Tua consciência batia lá onde você pensou que não devia. E entre o profeta sair do lugar dele e chegar em você, tu já tinha pedido perdão para Deus, para Jesus. Tu já tinha prometido santidade. Tu já tinha prometido até o que tu não devia. Tu tinha confessado. Meu Deus, não deixa não, senhor. Tu não envergonha ninguém, não. É porque tem esse negócio também que Deus não envergonha não, né? Vergonha sim. Vergonha sim. Haverá uma vergonha, uma vexatoriedade que acontecerá na vida de Jesus. Pois todo aquele que de alguma maneira se envergonhou de Jesus diante dos outros, Jesus também vai se envergonhar dele diante do seu Pai. Todo mundo que um dia o negou diante da humanidade, também será negado por ele diante da humanidade. O profeta botava a mão no teu ombro e dizia: jovem, se tivesse com dor de barriga, irmão, tinha ido tudo. Eu te vi. Mas eu nem fiz, cara. Eu só pensei, cara. Mas eu estou contigo.
Eu te darei outra oportunidade na terra. Eu segurei o teu coração porque eu vi o diabo querendo se andar contigo. Aí tu se desmanchava pela misericórdia de Deus. Havia um temor. Calabachúria, vai. O temor que eu estou sentindo falta do cheiro dele. Nessa geração eu sinto falta dele. Porque eu estou vendo gente tão sem temor. Eu estou vendo gente tão artista, tão personagem, que tem uma vida estudada, manipulada de pecado. E ainda consegue assumir os altares. E a gente que não tem discernimento fica batendo palma para doido, aplaudindo adúlteros, fornicários, trocando a palavra do pastor por cortezinho e textinhos da internet de autoajuda, de gente cuja vida você não conhece, de gente cuja vida você não sabe quem é, mas a mensagem dele se identificou com o teu problema, e ao invés da tua alma ser sarada, ele está colocando uma anestesia momentânea. A dor vai voltar, mas aqui dentro Deus não tem anestesia. Ele tem uma palavra que opera como bisturi. Ela vai até a divisão da alma do espírito. Dói, mas ele cura. Dói, mas ele sara. Bate na boca do estômago, mas ele traz saúde. A iniquidade é pensada. E é possível que alguém chore depois de praticar a iniquidade? Sim. Mas se tem uma coisa que não devemos confundir, o Espírito Santo não confunde, é que lágrimas e arrependimento são coisas distintas. Uma coisa é remorso, outra coisa é arrependimento. O remorso te faz prometer hoje. O remorso faz você falar, não faço mais. Mas semana que vem você está fazendo de novo. Mas o arrependimento, ele te quebra, ele te desmonta, ele te deixa sem estrutura. Aleluia, e Deus fica tratando os cacos para fazer você um vaso de novo. Mas se ele encontrar arrependimento, ele constrói um caco para fazer um vaso novo. Mas se ele encontrar apenas remorso, ele resiste. Esaú chorou. E a Bíblia diz que mesmo chorando, não se achou nele arrependimento. Meu Deus, arrependimento é outra palavra que a gente não sabe mais o que é. Porque as pessoas se arrependem de 15 em 15 dias da mesma coisa. As pessoas se arrependem de 10 em... Meu Deus, tira aquilo ali. Deus, as pessoas, vou acabar a introdução, vou deixar para depois. As pessoas se arrependem da mesma coisa de 15 em 15 dias. Roubei, arrependi, rouba de novo. Amiga de novo. É gente que está brincando com coisa de Deus. De repente você escuta dizer, tu viu o que aconteceu com fulano? É mesmo, mas fulano estava tão bem. É que tem coisa que a gente não vê aqui. Enquanto o microfone está na mão, a roupa está aqui, eu vestindo o vaso. Enquanto eu estou com a palavra pregando, ministrando. Mas ele me conhece no meu escuro. Ele me vê debaixo das minhas catacumbas. Ele me vê nas minhas cavernas. Ele ouve, não ouve apenas o que minha boca fala. Ele vê o que meu coração está sentindo, o que minha alma está desejando. Tem um Pedro dizendo, não, Senhor, jamais. Eu estou contigo e não vou te deixar. O Senhor está olhando para ele, Pedro, tua boca está falando uma coisa, mas o Satanás está doido para se andar contigo. Ele está querendo te levar para dar uma voltinha. Está querendo te colocar como rebelde. Tu fica esperto, homem de Deus. Porque a boca pode enganar os homens, mas a boca não engana a Deus.
aquele que o salmista diz que ainda está no coração, a palavra ainda não foi formalizada, mas ele já conhece. É de caso pensado. Quer conserto? Não. Não quer ajeitar isso? Não. Que coragem. Que coragem. Vamos ajeitar esse negócio para parar com isso, porque isso que é pecado está virando iniquidade. Está te incomodando a ponto de você não conseguir frequentar o mesmo lugar, o mesmo ambiente. Está te incomodando a ponto de você não conseguir me ouvir pregando. Vamos resolver isso, porque tu não sabe se tu respira amanhã. Vamos ajeitar esse negócio agora, porque se é pecado ainda, aquele que confessa e deixa, ele alcançará o favor de Deus, a misericórdia do Senhor. Mas existem pessoas que estão presas na iniquidade e eles estão indo para o inferno dentro das igrejas. Eu nunca bebi, mas beber deve ser bom. Ah, deve mesmo. Ah, para com isso, falar que não é bom. Não é bom e tu bebia litros? Hã? Eu nunca saí com um monte de mulheres por aí, mas deve ser maneiro. O que é que isso deve? O cara sai hoje, semana que vem tem outra. Rapaz, na semana que vem é outra, uma loura, uma morena. Outro dia pode ser uma escura, outro dia pode ser uma mais clara. É bom? É bom. O pecado é bom. O pecado é gostoso. Saudoso pastor Zé Siqueira cantava nas vigílias da Pichuna: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Mas é preciso cuidado com esse tal de pecado, porque o pecado não dói. Se dói, você pula. Se dói, você deixa. Muito pelo contrário. Às vezes ele tem um abraço, às vezes ele tem um afago, às vezes ele tem um cheiro gostoso, ele tem um gosto apropriado, ele tem uma aparência maravilhosa, mas ele é cadeia da alma. E João está dizendo: pois aquele que vive na prática do pecado, além de não ter visto Deus, nunca conheceu. Aí aqui ele vai identificar quem são os filhos do diabo. Ele diz: porque quem peca é filho do diabo. Por quê? Porque o diabo, ele peca desde o princípio. Você sabia que Satanás peca todo dia? Quem me ouve diz amém? Amém. Pega isso aqui que eu vou falar para você. O pecado precisa de um corpo para ser concebido. Mas Satanás não tem corpo, pastora. Mas ele se alimenta de pecado. Então, como ele não tem corpo, ele não tem boca para sentir o gosto de pecado. Ele precisa de um corpo. Ele não consegue sentir tato, ele precisa de um tato. E hora ou outra, ele vai entrar na serpente. Hora ou outra, ele vai entrar no ímpio. Mas infelizmente, hora ou outra, ele vai entrar nos crentes. E entra, e olha que entra. Do contrário, o apóstolo Paulo não escreveria os Efésios: irmãos, não deixe lugar ao diabo. Você está chateado? Ou já virou raiz de amargura? Porque se virou raiz de amargura, você está preso. Nessa hora, André, o salmista está dizendo: que seja essa a oração de quem está em cadeia. Tira, Senhor, a minha alma da prisão. Ele tem muitos inimigos. Tem muita gente querendo matar ele.
automaticamente ele também está angustiado, e além de angustiado, ele tem que planejar, sobreviver e matar os seus inimigos. Ele está desconfiado sobre quem é amigo, sobre quem não é amigo, sobre quem dá, sobre quem não dá. A alma dele está presa. Agora não está falando de algo natural. Ele olha para Deus e fala: Deus, eu estou reconhecendo que a minha alma está numa prisão. Tira a minha alma dessa cadeia. Tira a minha alma desta cadeia, Senhor. Porque eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Mas João está dizendo que quem é filho de Deus não permanece no pecado. Porque como permanecerá no pecado aquele que tem a semente de Deus? Pastor, mas eu peco. Você está entendendo a diferença de quem peca para quem vive na prática do pecado? Eu peco, mas não vivo na prática do pecado. Eu peco e me arrependo. E deixa eu falar uma coisa para você sobre arrependimento. Você não tem arrependimento duas vezes pela mesma coisa. Eu vou falar outra vez. Não existe arrependimento duas vezes pela mesma coisa. Porque arrependimento por uma coisa que você tem consciência que te fez mal é aquilo que você não volta mais fazer. Aí mora o arrependimento. E onde mora o arrependimento, Deus manifesta perdão. Mas existem pessoas que estão pecando a mesma coisa. É o mesmo pecado. Não vai dar tempo que eu vou terminar agora. Agora é só semana que vem, porque sexta é culto das crianças, domingo é culto evangelístico. Deixa eu volta aqui. Mas eu vou te falar sobre as obras do diabo. E sabe qual foi a primeira obra do diabo? A inauguração do pecado do iníquo. Ele é o iníquo. Ele é o iníquo. Ele é o pai. Sabe qual foi o primeiro pecado dele? Diga para alguém: o orgulho. Viu? Não foi adultério, não foi fornicação, não foi roubo, foi orgulho. E é lamentável ver as pessoas se afogando num lago de orgulho que ela mesma criou. O orgulho faz com que a gente entende que não precise mais de ninguém. Só que precisa, gente. Quando tu estiver dentro do caixote, aquela madeira que ninguém quer entrar nela, ainda não inventaram um controle remoto que atende o próprio defunto. Vai ter que ter alguém segurando na alça. Vai ter que ter alguém jogando areia em cima. Eu quero contar com gente que estenda a mão para mim agora, porque tem que contar com gente que só vai estender a mão para segurar a alça do meu caixão. Você está aqui? Mas o orgulho, e orgulho nunca é bom quando eu tenho de mim. Orgulho só é bom quando eu sinto pelo outro. Eu tenho orgulho dessa igreja. Eu tenho orgulho da minha filha. Eu tenho orgulho dos obreiros, dos irmãos, dos meus amigos. Mas quando o orgulho é para mim, ele é ofensivo, negativo. Porque Deus resiste o orgulho. O orgulho é da mesma família da soberba. Está na onça. Quem conhece essa expressão, está na onça? Está na lona, rebentada. Está esperando a morte. Aí Deus estende uma mão de misericórdia pela mão de alguém. E pergunta: está tudo bem? E o orgulho inflama. E a pessoa diz:
Sim. A psicologia, ela tem uma comunicação com os movimentos do corpo. É diferente. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Está tudo bem? Sim. Tudo bem, graças a Deus. Tudo funcionando. Não, tudo não está funcionando. Só pergunta, está tudo bem. Não, está tudo tranquilo. Está tudo em paz. Não perguntei se é em paz. Eu só fiz uma pergunta. Mas o orgulho arma a pessoa. E você está vendo. Ah, meu Deus. Era só pedir ajuda. Prefere morrer. Só podia ser do Satanás o orgulho. Sim ou não? Mas quem tem orgulho não é filho de Deus. Porque orgulho é obra do diabo. Eu vim do mundo com orgulho. Pablo. Eu vim das trevas cheio de orgulho, cheio de autossuficiência, cheio de eu mesmo, e comigo o negócio é diferente, o buraco é mais do lado. Isso é obra do diabo. Aí quando Jesus estava trabalhando na minha vida, Jones, ele teve que pegar essa obra do diabo e desfazer. Porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O que é a obra do diabo? A obra do diabo? Orgulho. Mas Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça. Ele dá graça. Deixa eu ver se tem aqui, porque Ele vai te dar graça. Ele dá graça para os humildes. Passa para, eu vou terminar, não tem como terminar agora mesmo. Só essas artes aqui, porque foi muito bonito, deu trabalho para fazer. Raiz e consequência. Quem consegue ler? 1, 2, 3? Enquanto o pecado pode ser perdoado no momento do erro, a iniquidade requer a extirpação pela raiz, pois envolve uma mente cauterizada e enraizada no mal. Já viu aquela expressão arrancar com raiz e tudo? Tem coisa que não adianta falar que está bem. Tem coisa que não adianta falar, não, eu perdoei, eu perdoo, ou perdão. Tem coisa que você tem que pedir o Espírito Santo para falar, Deus, põe a mão aqui, ó, e arranca com raiz e tudo, porque eu não vou morrer com essa iniquidade, e nem vou me sufocar como um prisioneiro antes de estar na cadeia. Vamos ver o exemplo? Exemplo. Mentir impulsivamente sob pressão é um pecado. Planejar uma mentira, forjar documentos e viver uma vida de engano é iniquidade. Isso é iniquidade. Feito de caso pensado. Pensei em fazer isso. Calculei o tempo, o dia e a forma da queda dele. Porque há uma raiz de amargura tão grande na alma do cidadão, que essa raiz de amargura, por causa do orgulho, a única coisa que te satisfaz é a queda. É ver esta pessoa se dando mal. É você conseguir tripudiar em cima dessa pessoa, como quem diz, viu, me humilhou, mas agora eu estou humilhando. Fala para alguém, isso é obra do diabo. Mas diga para ele, mas para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Tá bom? Aqui. Orgulho. Eu gostei dessa imagem, o positivo e o negativo. O positivo, o orgulho, um reconhecimento, um brilho, ter orgulho de alguém. O negativo, porque se tem uma coisa, irmão, eu ficaria aqui a noite toda falando do orgulhoso. Todo mundo é errado. Vamos ver. O cachorro é errado. O gato, o papagaio, a pulga do cachorro. O carrapato é errado. O chefe é errado. Os funcionários são errados. Do pastor às crianças, todo mundo é errado. Mas assim, e você? Não, eu não.
Não, eu até... Aqui o orgulhoso. Não, eu até errei, eu confesso que eu errei. Mas eu errei por causa... Orgulhoso. Assume a responsabilidade de que tem uma natureza pecaminosa em nós, que ela está lutando para que a gente não seja salvo. E esta é a obra do diabo. Mas foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Acabou, né, Paulo? Agora acabou, fica em pé. Agora é tempo para nós. Sabe o que é a obra do diabo? Eu vou falar. Diga a inveja. Inveja. A inveja é muito interessante, não é, gente? Você já percebeu que o invejoso, ele não quer ter igual ao seu? Não. Ele não tem um réplica, ele quer ter um réplica. Ele quer o teu réplica. O invejoso não tem uma camisa caqui bonita igual essa. Então ele não quer também comprar outra. Ele não quer perguntar, Zé, onde é que tu comprou essa? Isso é bonito, hein? Não, ele quer a sua. E detalhe, ele se satisfaz a ponto de, se não der nele, se rasgar para não dar mais em você, tá bom. Diga, isso é obra do diabo. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Inveja é terrível. Invejoso não quer um marido igual ao seu, quer o teu. A invejosa não quer uma casa igual a sua, ela quer a sua. Mas isso é obra do diabo. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, filho de Deus. Não tem orgulho. Diga, filho de Deus. Não sente inveja. Eu vivo uma luta entre a inveja e o orgulho, você sabia? Porque, tipo assim, Larissa, eu não consigo sentir inveja de nada nem de ninguém. E por que eu vivo essa luta entre a inveja e o orgulho? Porque quando eu olho pra mim no espelho, cara, eu falo, caraca, mano, se eu não fosse você, eu queria ser você. Não tem ninguém na igreja, nem no meu trabalho, nem na minha família, nem entre os meus amigos, que eu queria ser tanto como você. Se eu não me vestisse igual você, eu queria me vestir igual você. Na hora que eu falo, Espírito Santo, eu me amo tanto. Mas eu gosto tanto de mim, eu sou apaixonado por mim. Eu gosto da minha cara, eu gosto do meu rosto, eu gosto do meu cabelo, eu gosto da minha barriga, eu gosto do meu pé, eu gosto da minha mão, eu gosto da roupa que eu visto, eu gosto do jeito que eu falo. Eu não quero falar ninguém igual a mim. Tem gente que fala melhor do que eu, tem gente que o olho dele é mais bonito do que o meu, o cabelo dele é melhor do que o meu, a roupa dele é mais cara do que a minha, mas eu gosto mais de mim do que do outro, e isso me protege contra a inveja, mas tem que me manter vigilante contra o orgulho. Jesus me segura. Me segura, porque eu sou demais. O Senhor me fez muito bom. O Senhor me fez muito gostoso. O Senhor me fez muito maravilhoso. O Senhor me deu muito dom. O Senhor me deu muito talento. O Senhor me deu a melhor mulher do mundo. Ai, meu Deus, que mulher maravilhosa, meu Deus. Que mulher de coisa grande. Ai, meu Deus, que mulher extraordinária. Ai, meu Deus, o Senhor me deu a melhor filha do mundo. Filho de cachimbo. Ela pega o joelho, ela rola. Ela pega pelos moradores. Ai, meu Deus, segura. O Senhor me deu tudo o que eu precisava ter. E muito mais do que o que me merecia. Eu não tenho inveja de nada. Eu sou filho de Deus. Seja satisfeito por aquilo que tu é, e a inveja não vai morar no teu coração. Seja satisfeito pela casa que você tem, pela roupa, pelo trabalho que você tem. A inveja não vai conseguir tirar a tua paternidade de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu não tenho orgulho. Ai, fala, vai ser curado se eu tiver. Diga, eu sou filho de Deus. Eu não tenho orgulho. Eu não tenho orgulho. Eu sou filho de Deus. O meu Jesus, vestido de glória e de poder, sentado no trono, desceu, se esvaziou, se fez pequeno. Se ele fez, e eu sou discípulo dele, eu não tenho dificuldade nenhuma de me humilhar diante do Senhor, para que ele me exalte. Diga, eu sou filho de Deus. Filho de Deus, não tenho inveja. Diga, eu sou filho